E no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com o analista internacional Legene Miran, que também é sociólogo, escritor, pesquisador. Muito bom dia, Legene. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, meu caro Rafael. Obrigado aí pelo convite. Estamos juntos aí. Obrigado também. E, claro, a gente vai fazer uma avaliação da visita do presidente Lula aos Estados Unidos, o encontro com Biden. A situação ambiental, avaliou, Legene, essa participação do presidente Lula. Ele disse que foi lá não para fazer grandes acordos, mas para restabelecer relações democráticas. Mas o presidente Lula aproveitou esse momento para também se colocar como uma liderança mundial nesse tabuleiro de geopolítica, quando ele se coloca como um dos principais incentivadores da solução do conflito da Ucrânia e da Rússia, a paz, não? Olha, você conhece aquela música do Chico, né? Pode, na época da Anistia 79, pode colocar água no feijão que eu estou voltando. Mas é a volta do presidente Lula em grande estilo, não é? É o líder global. O que ele está hoje, em um mês e meio de governo, se mostrando ao mundo, não se compara com todos os 8 anos que ele, nos 2 primeiros governos, que já foram excepcionais, né? E ele está recuperando o tempo perdido em pouquíssimo tempo em relação ao posicionamento do Brasil no cenário geopolítico mundial. O Globo fez uma estatística outro dia, né? Em 4 anos, o Bolsonaro encontrou bilateralmente, quer dizer que ele visitou, né, 30 presidentes. O Lula, em um mês, visitou 15, conversou com 15, alguns presencialmente, outros bilateralmente, quando vai nesses encontros multilaterais, né? Então, é uma nova realidade. O Brasil, o mundo inteiro, eu disse isso durante todo o ano passado na campanha, o mundo estava aguardando a posse do presidente Lula dia 1º de janeiro, e a posse chegou. Tentaram aí, fizeram uma intentona fascista, né, no dia 8 de janeiro, que quebraram a cara, as instituições brasileiras reagiram à altura, não é? Não há espaço hoje no Brasil para sequer uma tentativa golpista, que dirá um golpe. Então, este encontro com o presidente Biden não só recoloca o Brasil no mundo, no cenário internacional em grande estilo, como Lula apresenta um conjunto de propostas e até arranca do presidente Biden declarações que não estavam na programação para ele fazer. E aí, se nós podemos repercutir isso em seguida, aí, se você, dependendo do que você queira saber aí. Não, exatamente sobre isso. Bom, ainda na questão desse conflito entre Rússia e Ucrânia, eu acompanhei um trecho da entrevista do presidente Lula para a âncora da CNN Internacional, e ela tentando colocar o presidente Lula numa situação de defensiva. Como assim você não vai apoiar a luta da Ucrânia contra o vilão Putin? E o Lula disse, não, eu não vou dar munição, eu não quero participar da guerra, eu venho aqui pela paz. A tentativa da mídia internacional, enfim, de colocar o Brasil nesse lugar que alguns chamam de otanistão, né, que é o discurso único da OTAN contra a Rússia, e o presidente Lula se colocando como independente nessa situação. E eu queria que você falasse sobre a importância dessa posição que o Lula coloca para o Brasil, exatamente nessas relações que tem que levar em conta a China, a própria Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos. Bom, eu quero ressaltar exatamente estes aspectos positivos do posicionamento do presidente Lula. É evidente que ele sofreu uma pressão muito grande, até a nota final, que foi acordada com os assessores internacionais. A nota final, Brasil, teve que ceder na redação, e apareceu ali um ou outro verbo de uma certa condenação, usa o termo invasão, etc. Mas esta nota é absolutamente o de menos. O que valem são as declarações de Lula, e até uma que o Biden deu, que não estava esperando conceder essa declaração. Vou explicar, né? O Lula
disse claramente: não enviarei nenhuma munição e nenhum armamento para aquela guerra. A minha guerra é contra a fome e a pobreza. Isso aí foi um tapa na cara do Biden, ou seja, mais uma vez o Brasil, sob o comando de Lula, em 2003 foi a mesma coisa com Bush em relação à invasão do Iraque, mais uma vez o Brasil, sob o comando do Lula, disse: nós não vamos à guerra, a nossa guerra é outra, né? Então isso foi uma derrota e um tapa na cara do presidente Biden, né? A segunda grande questão mais importante, o Lula propôs uma comissão, um grupo de países negociadores da paz, ou seja, ele bateu a tecla da paz. Aliás, a paz que os Estados Unidos não querem. A paz só não se estabeleceu. Semana que vem, sexta-feira, completará 12 meses de guerra, 365, guerra, conflito, operações militares especiais, dependendo do enfoque, tem vários nomes o que acontece lá, né? Do meu ponto de vista, é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, né? Mas toda a mídia diz que é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, esta defesa, ele usa o termo Clube da Paz, não acho que vai ficar esse o nome, mas tem países que poderiam integrar isso, além do Brasil, como a China e a Turquia, que têm se posicionado de forma equidistante no conflito. Não entraram, não enviaram armamentos, nem munições, então estão com posições que pode ser, então, constituído, quem sabe, o secretário-geral das Nações Unidas, né, o Guterres. Bom, por fim, Rafael, o Biden, que é a favor da guerra, não quer a paz, não autoriza a Ucrânia, o Zelensky é um mero títere dos Estados Unidos e da OTAN, né? Ele não autoriza. Ele teve que arrancar, o Lula arrancou dele uma frase que não estava no script de ele conceder. Qual é? Eu também não quero esta guerra, né? Mentira. Ele quer, precisa, ele vende armas, né? Ele ganha com a guerra, né? O imperialismo é assim. Então, porque esta guerra também, como os países europeus seguem cegamente o que os Estados Unidos mandam, e os países europeus sancionaram a Rússia e estão pagando um preço altíssimo do ponto de vista da sua economia com estas sanções. Mas eles são subordinados, eles fazem o que o império manda, e aí, na verdade, os Estados Unidos têm também interesse em enfraquecer a União Europeia, porque a União Europeia, com a sua moeda euro, é concorrente dos Estados Unidos com o seu dólar ainda hegemônico. Então, por todas essas razões, eu só tenho que parabenizar o presidente Lula por esta vitória diplomática, colocando o Brasil como um grande player, um grande líder, o Lula entrando como um grande jogador internacional na geopolítica mundial. E outro ponto que a gente deve ressaltar também, diante do que foi já colocado, inclusive pelo próprio Lula, foi a questão da Amazônia, da preservação da Amazônia. E o Lula não abriu mão da importância da Amazônia, e que a Amazônia é brasileira, né? Ele coloca que os países podem colaborar com a preservação da Amazônia, mas quem decide o que será feito com a Amazônia será o Brasil. É claro, né? Foi criado um fundo Amazônia, né? Que a Noruega e alguns outros países já fizeram aportes muito grandes, e nós não escondemos aí a frustração. Os Estados Unidos fizeram a doação de 50 milhões de dólares, né? Eles disseram que é um aporte inicial, que eles vão colocar mais, etc. Mas é preciso dizer, como você enfatizou, o Lula deixou claro: a Amazônia jamais será internacionalizada. E este fundo, que é bem-vindo, todos os países que queiram, porque dizem que a região amazônica é responsável por 20% do oxigênio no mundo. Eu não tenho certeza se este fato tem base científica, mas, independente disso, a biodiversidade da região é a maior do mundo. E Lula disse: não vou transformar aquilo em santuário, aquilo não pode ficar intocável, mas também não será objeto
de cobiça, de comércio e de desmatamento. E a meta é desmatamento zero até 2030. Aliás, neste ponto, uma das concordâncias importantes que eles debateram, por isso Lula levou a Marina também, né, foi a questão do meio ambiental. Nesse ponto, o Biden tem o mérito de voltar a colocar na pauta da geopolítica mundial a questão ambiental. Ele nomeou até um czar, como é chamado, né, o John Kerry, é uma espécie de czar do clima. Já organizaram essa COP aí, né, mundial aí sobre a questão ambiental. Então, o Brasil tem com os Estados Unidos agora uma grande parceria. Eu não sei, Rafael, se nós podemos entrar num aspecto, porque eles discutiram ali essa questão da democracia e da luta contra o fascismo, né, contra a extrema-direita. Agora, eu, em que pese apoiar totalmente esta proposta, eu temo que o Biden tenha limitação com relação a fazer esta frente ampla com o presidente Lula. Eu acho que ele está mais pensando na luta contra a extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil, e mais nenhum lugar do mundo. Por que eu digo isso? Se fosse sincera a questão da formação de uma frente única, ampla, mundial, antifascista, ele não estaria fustigando a Rússia e a China como ele está fazendo nesse momento. Lembremos que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi uma aliança de dois países capitalistas, liderados por Roosevelt e Churchill, que foram os Estados Unidos e Inglaterra, com o líder dos comunistas do mundo, que era Joseph Stalin. Eles fizeram 3 grandes encontros, novembro de 43, fevereiro de 44 e julho de 45, já com a guerra terminada, que já foi, inclusive, ali próximo de Berlim, na cidade de Potsdam. Estes 3 encontros foram decisivos para a vitória contra o nazifascismo. E hoje eu não vejo essa disposição do Biden com alguma posição guerreira, né, que é bastante diferente de governos que o antecederam. Por exemplo, Obama fez algumas guerras, né? Mas nada se compara hoje à gestão que o Biden está fazendo, além de retroceder em relação ao Obama, que ele foi vice durante 8 anos, ele está muito mais agressivo, porque tudo indica, e muitos analistas dizem, que esta guerra, se continuar, pode ser o embrião da Terceira Guerra Mundial. Ontem a Zakharova, a Maria, lá, porta-voz do Kremlin, disse claramente para a Alemanha: olha, vocês estão em guerra conosco? Declararam guerras à Federação Russa? Porque agora eles estão mandando tanques, 178 tanques. E o Olaf Scholz está fazendo uma posição dúbia. Ele, ora, apoia totalmente o envolvimento da Alemanha na guerra contra a Rússia, que é uma guerra contra a Rússia. Ora, ele fica reticente, com receio, ele sofre muita pressão, porque não é uma unanimidade, jamais foi uma unanimidade na Alemanha este envolvimento contra a Rússia. Então é uma situação delicada no mundo, e o Lula a cavaleiro, o Lula se colocando como uma grande liderança, né, e mostrando que é hoje um dos maiores estadistas vivos. Ele se coloca ao lado do próprio Putin, o próprio Xi Jinping. Eu não coloco o Biden assim nesse patamar, porque infelizmente Biden, como chefe de império, né, Biden tem 2 papéis. Ele preside um país, tem que cuidar do seu povo e está até fazendo algumas medidas interessantes internamente, mas externamente ele é outra pessoa. Ele é chefe de um império, do imperialismo, que tem o objetivo de não aceitar a multipolaridade e lutar para que o mundo continue unipolar, que já não é mais, né? Mas para que os Estados Unidos, então, sigam sendo uma potência hegemônica. Então, eu não coloco o Biden com esta visão de grandeza que, por exemplo, o Roosevelt teve, e ele não está tendo nesse momento. A gente está conversando com Legene Miran, que é analista internacional, sociólogo, escritor, pesquisador. E, perdão, eu ia tocar exatamente nessa questão que você levantou agora, Legene, que é a luta contra o fascismo, contra a extrema-direita. O presidente Lula lembrou dos atos que aconteceram nos Estados Unidos, no Capitólio, aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, mas ele também
tem essa preocupação desse movimento internacional de extrema-direita. Lembrando que isso está muito presente na Itália, na França, na Espanha, com a possibilidade desses partidos extremistas chegarem efetivamente ao poder e aí a gente caminhar com passos mais largos, inclusive, para isso que você falou sobre uma possível terceira guerra mundial. E já que a gente está falando também de extrema-direita, eu queria que você falasse sobre a Turquia, né? E o papel que agora o presidente turco está estabelecendo diante dessa tragédia que foi o terremoto. Olha, Rafael, os números são estarrecedores, né? Eu não tenho um número de terremotos muito mais violentos que este agora, mas seguramente este aqui está sendo um dos terremotos mais violentos que o planeta Terra sofreu. Aquele de Portugal no século XVIII, que quase que destruiu Lisboa, não matou tantas pessoas, e tantos outros terremotos, que o Japão vive quase que semanalmente um terremoto, mas nenhum deles eu tenho registro de memória que já tenha atingido 35 mil e subindo de vítimas. Mas o problema também não é só o lado da questão do número de vítimas desse território que abalou a Turquia e a Síria. Tem outro aspecto que poucas pessoas estão falando, que é o número de residências que viraram pó. Eu vi fotos aéreas de bairros, quarteirões inteiros, cidades, onde você não vê nem vestígio dos muros, tudo virou pó. Aí você fala assim, bom, naquela casa não morreu ninguém, sim, mas não existe mais a casa. E os números preliminares indicam 180 mil casas pulverizadas. As pessoas não têm mais onde morar. Você coloca aí 5 pessoas por residência, nós estamos falando aí de 1 milhão até 1 milhão de pessoas que perderam o seu teto, sem dizer aqueles chamados deslocados. Legene, eu queria aproveitar, já que você está falando das pessoas que perderam as suas casas, lembrar que a Turquia está no inverno, é neve, é frio, as pessoas estão ao relento. É uma tragédia que piora com o fato de agora nós temos lá temperaturas negativas e neve. Então, eu que não creio, como diz Chico Buarque, né? Eu fico pensando aquelas pessoas. A Turquia é o país mais laico do mundo, mas tem a população mais religiosa do que o próprio Irã. 98% da população da Turquia é muçulmana, crê fielmente num Deus. Aí eu acho que esse Deus não está ajudando muito. Então é uma tragédia inigualável na história. E a gente pouco se fala também da questão da Síria, né? Que é um país que já vem devastado por conta desse conflito interno, muito maniqueísta também, por conta do poder dos Estados Unidos e da própria Rússia. E isso é verdade, viu? A Síria vem sendo atacada, né, externamente desde março de 2011. Portanto, agora em março vamos completar 12 anos de agressões. A Síria venceu a guerra de agressão. Ela hoje voltou a dominar 95% do seu território. Não é uma guerra de agressão apoiada pelos Estados Unidos, que dizem combater os terroristas, mas eles financiam o Estado Islâmico, né? E a Arábia Saudita, que também dá dinheiro. E fala-se em números, o governo não reconhece o número que eu vou apresentar, mas agências internacionais independentes falam em 500 mil de mortos nesse conflito, que na verdade não é guerra civil como muita gente menciona, não é uma guerra de sírios contra sírios, mas é uma guerra de fora para dentro e tem, claro, muito apoio de gente do próprio país que se dispõe a derrubar o seu próprio governo a serviço do imperialismo, né? Não bastasse então tudo isso, vem essa tragédia na Síria, mas todo mundo só fala da Turquia. Agora, a Síria também está sob sanções dos Estados Unidos, sanções draconianas, embargo, que a questão humanitária está levando houve um apelo mundial para os Estados Unidos suspenderem essas sanções para que a Síria possa receber diversos tipos de ajuda. E parece que o Biden ficou sensibilizado, esperemos que ele de fato levante estas sanções. Aliás, falando em sanção, Lula pediu para levantar as sanções também contra Cuba, né? Quando eu falo decepção, Rafael, sobre a política externa do Biden,
Ele era vice-presidente quando o Obama reatou relações com Cuba, viajou para Havana, se hospedou no hotel que foi a sede da Revolução em 59, apertou a mão de Raul Castro. Aí o Trump voltou tudo atrás, fechou tudo. E o Biden, que se esperava, pule de 10, como diz no jogo de criança, que se esperava que ele ia imediatamente voltar ao que já era do Obama, nada fez até agora. Talvez reabriu a embaixada, mas não melhorou nada as relações. Agora o Lula foi enfático, precisa suspender este embargo. Aliás, ontem o presidente do México, o López Obrador, disse que vai fazer uma campanha mundial pelo fim do bloqueio a Cuba, que completou em fevereiro do ano passado 60 anos de bloqueio. Agradecer aqui a participação do analista internacional, Legene Mihan, fazendo um balanço da visita do presidente Lula aos Estados Unidos e o reposicionamento do Brasil no tabuleiro da geopolítica mundial. O Brasil se colocando como um dos principais, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, players, né, como diz a grande mídia, sobre os destinos que vão nortear o mundo a partir dos próximos anos. Legene, muito obrigado pela tua participação. A gente poderia conversar muito mais, mas o nosso tempo já foi esgotado. Forte abraço para você. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com Legene Mihan, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.